Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu coloquei o nome O que te espera. Na verdade, irmãos, a vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus é maravilhosa. Na verdade, quando a gente fala isso, muitas pessoas, elas entendem que a gente está falando algo mais religioso, né? É aquela coisa de acreditar, né? Ele acredita em Deus, olha como ele é religioso, ele acredita em Deus. Como ele é religioso, ele vai na igreja. Não, eu não estou falando disso. Eu já fui, desde pequenininho, desde que eu me conheço como gente, por um bom período eu fui na igreja e nunca encontrei Deus lá. Passei muitos anos, até meus... Eu acho que eu caí fora da igreja quando eu tinha uns 12 anos. Mais ou menos, 11, 12 anos. Sabe por quê? Porque eu esperava mais. Interessante, né? Poxa, meu cara ia na igreja e não rolou nada. Rolou muita coisa. Participei de muita quermesse. Mas era muito boa as festas, aquele envolvimento todo, aquele conhecer pessoas. A gente tinha muita amizade lá na fazenda. Mas eu não consegui ficar amigo de Deus, não. Eu não achei. E aí, quando eu comecei a meditar nessa passagem, que nós vamos ler daqui a pouco, eu comecei a falar assim: Deus, a gente sempre tem expectativas grandes em relação ao Senhor. Porque, afinal de contas, você é Deus, né? Não é? Você tem expectativas grandes com Deus ou não? Eu tenho. Continuo tendo. Só que agora eu achei ele, aí é outra coisa, né? Então eu descobri que acreditar em Deus é um começo. É o começo de algo que se abre e é maravilhoso, né? Então hoje eu não falo que eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. É diferente. Acreditar, até Satanás acredita. Ele sabe quem é Deus, né? Mas isso não mudou a vida dele. Obstinado, né? Inimigo das nossas almas. Mas Satanás não confia em Deus. Não confia nem na palavra de Deus, né? Porque se ele confiasse, ele já estava deprimido. Porque o fim dele vai ser terrível. Não é? Ou então já tinha se matado. Se é que espírito se mata, né? Eita, isso aqui é uma outra mensagem, né? Mas vamos mais para frente, né? Deixa lá. Mas então, irmãos, ouça bem. Mas isso faz toda a diferença. É importante, conforme a gente for conversando aqui, você se olhe no espelho, né? Crie um espelho na frente aí. Irmãos, faz toda a diferença acreditar que Deus é real e confiar neste Deus que é real. Faz toda a diferença. Acreditar é bom, mas confiar muda a vida. Muda a vida. Mateus capítulo 14, versículo 25. Nós vamos aqui partir do verso 25 em diante. Senhor meu Deus, nós sabemos da Tua presença neste lugar, Espírito de Deus. Senhor, só essa certeza seria suficiente para nós nos calarmos, nos aquietarmos e ficarmos quietos, pedindo para o Senhor ministrar no nosso coração, Pai. Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é reveladora, a Tua palavra... Quando nós abrimos, nós estamos abrindo o testamento. Aquilo que o Senhor tem separado para nós, Pai. Aleluia. Senhor, nos perdoe quando desvalorizamos isso. Quando achamos que outras coisas que alcançamos pelo poder do nosso braço, achamos que isso pode ser mais valioso. Senhor, que falta de conhecimento. Mas nós te louvamos porque quando nós somos encontrados desta forma pelo Senhor,
Ao mesmo tempo nós somos alcançados pela tua misericórdia, Pai. Porque isso não pesa. Mas o Senhor, mais uma vez, dá um passo à frente, adiante de nós. E vai se revelando para nós. Entendendo, Senhor, que isso muitas vezes é insensatez. Muitas vezes isso é falta de conhecimento, falta de experiência. Muitas vezes, Deus, isso pode ser apenas porque nós acreditamos que o Senhor existe. Mas ainda não andamos com o Senhor. Porque aquele que anda com o Senhor, ele tem vida transformada. Ele é cheio da tua presença, Pai. Aleluia. Nós estamos aqui, Pai, porque nós não queremos apenas declarar o nome, mas nós queremos falar que andamos com o Senhor. Portanto, se revela para nós nesta noite, porque o Senhor tem todo este tempo. É para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 25. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Pedro queria algo diferente. Irmãos, essa situação, ela é posterior à primeira multiplicação dos pães. Puxa vida, foi algo impactante a multiplicação dos pães. E Pedrão estava lá. Ele participou. Inclusive levou. Distribuiu, ajudou na distribuição lá. E quando chega Jesus caminhando sobre as águas, lá vai Pedro de novo, né? Pedro, ele era intenso. Um personagem, né? Intenso. Agitado. Meio nervosão. Meio justiceiro. Um pouco assim, cego às vezes, né? Por ser muito impulsivo. Ele era meio defensor dos fracos e dos oprimidos, né? E de repente lá ele quis defender Jesus. Imagina, Jesus fraco e oprimido, né? Arranca a orelha do centurião lá. Mas o que é isso, Pedro? Para te defender, Senhor. Jesus não precisa de defesa e Jesus não precisa de defesas, né? Não é, irmãos? Mas Pedro, ele estava naquela situação. Olha que coisa, irmãos. Estava com vento forte, tinha tipo uma tempestade, era tarde da noite, navegar, você nunca experimentou isso, eu creio que aqui ninguém, eu já experimentei isso. Irmãos, você não sabe o que é navegar no escuro, é um breu, é uma sensação que você não consegue entender, porque você não vê nada embaixo, no seu casco do barco, né, que você está pisando, do lado não vê, para o lado não vê, para cima não vê, só se tiver céu estrelado, né? Então a sensação assim, alguns falam assim, pastor, surreal, né? É diferente. Mas com certeza ali devia ter um luar, né? Devia estar com luar e tal, porque vocês conseguiram ver Jesus, não estava tão breu assim, né? Mas Pedro, ele queria ter uma experiência assim, eu acho que impactante, algo improvável, né? Uma pessoa andar sobre as águas, improvável. E eu sei que eu e você ficamos com essas expectativas em relação a Deus. Você que está aqui, quando nós entramos pela primeira vez numa igreja, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, foi numa reunião de oração, a minha reação foi improvável.
a minha reação é assim: se Deus está aqui, que Ele não fale comigo. Olha que coisa doida, né? Que eu estava com tanto medo. Porque eu estava vendo uns negócios muito sobrenatural lá. Eu falei, Jesus, que isso? Porque eu estava acostumado a frequentar um lugar que Deus não se manifestava. E quando eu vi aquele negócio todo lá, eu falei, que é isso? Isso aqui está parecendo... Isso aqui não é igreja, não. Né? Eu comecei a duvidar se aquilo era igreja ou não. Aí eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Então, se o Senhor está aqui, não fale comigo. Mas lá dentro, Deus sonda a mente e coração. Deus esquadrinha os nossos pensamentos, né? E Ele sabia que isso era medo. Mas eu sempre fui apaixonado por coisas espirituais. E por isso andei em muitos lugares à procura de Deus. Eu sempre acreditei que é aquilo que falam na igreja católica, na igreja evangélica, que Jesus veio para salvar o homem, veio para se manifestar para o homem. Eu guardei esse se manifestar. E eu fui atrás de muitos lugares que dizia que Deus estava lá. Bom, mas Jesus, aqui, irmãos, Ele nos dá uma direção. Pedro tinha uma expectativa. Jesus podia falar, não, Pedro, não há necessidade disso, tenha fé. Espera aí que eu já estou chegando aí no barco e a gente conversa melhor. Ele não fez isso. Ele conhece, irmãos, Ele sabe que você e eu não só queremos, mas que nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiência com aquele Deus que diz que está perto. Porque muitos aqui aprenderam, como eu, que Deus está lá no alto. Não é? Eu aprendi a minha infância toda, parte da minha adolescência, que, por que Deus não se manifesta? Não, porque Deus está no seu alto e sublime trono. Eu aprendi assim, isso é verdade, mas não me explicaram direito a terceira pessoa da Trindade, que o Espírito de Deus está no meio do seu povo, o Espírito de Deus está sobre a face da terra, que é a terceira pessoa da Trindade que se manifesta para o homem, porque a obra da cruz é para salvar, sim, aquilo que havia sido perdido, sim, mas para completar uma obra, a obra inicial. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Né? E aí, quando Pedro expressa essa expectativa, o que o Senhor Jesus disse? Venha. Venha. Mas é interessante, Pedro lançou um negócio assim meio improvável, né? Sei lá o que ele estava pensando em ouvir de Jesus, porque quando Jesus fala venha, ele foi. Ele foi naquele jeitão, né, bem impulsivo de Pedro. Mas logo em seguida, ele começa a deixar o quê, irmãos? Eu não vou falar de circunstâncias, não. É algo mais... É o ponto fundamental na nossa vida para viver o sobrenatural de Deus. Pedro, ele deixou o eu dele controlar a sua mente. Como é que é isso, pastor? Olha só, ele viveu ali algumas experiências com Deus impactantes, fortíssimas. Ali a multiplicação dos pães. Jesus estava andando sobre as águas, meu Deus, o que é isso, né? Jesus fala, venha, o que é isso? Você vai viver o que eu estou vivendo, Pedro. Preste bem atenção, você vai entrar na dimensão que eu estou. Está entendendo isso, irmão? Você vai entrar na dimensão, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está sobre a terra. E nós somos chamados a viver, uma nova vida. Entra uma nova dimensão. Entra uma nova dimensão na nossa vida. Você tem que entender isso, você tem que buscar isso, você tem que se aprofundar nisso, meu irmão. Porque tem coisas que precisam ser desvendadas. Já foram reveladas, mas muitos de nós não estamos ainda entendendo isso. E Pedro foi chamado, venha. E Pedrão, vamos ver o que vai virar isso aqui, né? E se lança na água. Ele era bom pescador, mas andar sobre a água é diferente. Mas o que acontece, irmãos, é que a realidade, Pedro era um pescador. E a realidade é que
Pedro sabia o que era água. Pedro sabia o que é uma água agitada. Pedro sabia o que é um homem cair na água à noite, e numa noite de tempestade. É morte. É morte. Agora, por que Jesus faz isso? Porque Jesus faz isso comigo e com você todos os dias, irmãos. Nós precisamos deixar a confiança da nossa vida nas mãos do Senhor. E isso é checado todos os dias. E quando você não faz isso, você fica impactado com uma decepção todos os dias. Aonde o Senhor está? Quantas vezes eu vejo cristãos não conseguem dar um passo de fé. Ele já não acredita mais. Ele está na igreja. Ele está nos últimos suspiros. Quando na verdade Deus quer injetar em você. Deus quer fazer você um diferencial sobre a terra. Deus quer fazer você seja um referencial para que outros conheçam o caminho de Deus. Para que outros acreditem na nova vida. Para que outros acreditem que existe uma vida eterna. E um lugar que já foi preparado. Mas tudo começa em mim, em você, né? Então Pedro, ele teve, irmãos, Pedro era experiente com água, ele era pescador. Ele era pescador. Pedro, sai aí do sua zona de conforto. Pedro, sai dessa tua segurança. Vem. Pedro fez isso. Se lançou. Mas a mente dele lembrou o que ele estava fazendo. Você está se pondo em risco. Está entendendo? E aí ele começou a pensar dentro de um referencial dele. Ele não ficou mais na palavra. Ele foi para o referencial dele. E aí ele afundou. É assim que acontece conosco. É assim que acontece comigo e com você. Quando Deus fala uma coisa, e aí nós pegamos a fala de Deus e vamos nas nossas experiências, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria humana, e começamos a confrontar a palavra que deveríamos acreditar. Está entendendo? Começamos a dar justificativas. Deus, eu deveria ir, mas eu não vou por causa disso, daquilo outro. Quando Deus diz, venha. Ah, mas Deus tem... Venha. Ah, mas venha. Se eu disse, é para você vir. Ou será que Deus te chama para te matar? Deus te chama para te dar nova vida, meu irmão? Deus te chama para restaurar? Não. Para fazer uma nova vida, estruturar uma vida plena. Ele disse, eu vim para te dar uma vida plena. E esses chamados que surgem de Deus, é para confrontar áreas da sua vida que precisam ser entregues ao Senhor. Aquela área precisa morrer, o controle da sua vida naquela área tem que morrer, senão você não é liberto, você fica preso aos princípios do mundo e ao conhecimento antigo do velho homem. Quando Deus está dizendo, você é nova criatura, você tem que ter mente nova, pensamento novo, porque eu tenho colocado em você o meu espírito, o nosso espírito foi vivificado pelo Senhor, aleluia! Mas isso tem que desabrochar, isso tem que fluir no seu interior, tem que tomar sua mente e seu coração e te fazer uma nova pessoa, não uma pessoa apenas... uma pessoa certinha, né? Ah, ele é crente, ele é certinho. Não, ele é crente, ele é certinho, porque ele é cheio do poder de Deus, porque ele sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe para onde ele está indo, e ele sabe tanto que ele não tem medo de dizer, olha, pode me acompanhar, que se você me acompanhar, você terá vida plena também. Irmãos, quando nós abrimos a palavra do Senhor, é só ler. Quando nós abrimos a palavra, quantas promessas de coisas maravilhosas para se viver. Que não é pelo poder do homem, mas que nós precisamos estar num caminho para que aquilo venha sobre a nossa vida. As bênçãos do Senhor virão sobre mim e me alcançarão. Isso são promessas de Deus. A bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Para quem é essa palavra? Para todo homem sobre a terra? Não. Para aqueles que temem o Senhor a tal ponto que
confiam na sua palavra a tal ponto que pegam o conhecimento e aplicam na sua vida. Quem faz isso, medita, portanto, nessa palavra todos os dias, para que a sua vida seja transformada, a promessa é para esses. As bênçãos que estão contidas neste livro virão sobre ti e te alcançarão. Que maravilha. Aí alguns ficam preocupados, né? Irmãos, hoje em dia existe uma preocupação tão grande com o inimigo das nossas almas. Eu acho que quem deve se preocupar com ele intensamente é aquele que tem culpa no cartório, né? Porque culpa no cartório tem brecha. E quem tem brecha, o inimigo entra. Mas se você, que é um pecador como eu, mas tem um coração voltado para o Senhor, quando você peca, já vem o arrependimento, né? Senhor, me perdoe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A brecha é fechada. O inimigo está derrotado. Ele não pode me tocar. Aleluia. Né? Então, irmãos, guarde isso, a limitação está aqui na mente. E eu não estou falando, a pessoa está fazendo programação neurolinguística, Deus me livre. Você está fazendo o que é positivismo? Também não. Mas a limitação está aqui. E por isso, o apóstolo Paulo fala com muita propriedade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estão entendendo? Transformação. Pedro hesitou ali. Ele viveu uma realidade que muitos de nós começamos a viver, coisas assim. Chega na igreja, daquele gás, aquela animação. Está em todas. E está em todas, recebe todas, né? Aí começa a passar um tempo. É interessante, a pessoa parece que começa a ficar meio crítico. Isso aqui não é bem assim. Antes não. Antes, quando a palavra vinha, enchia de alegria. Agora a palavra vem e começa a ficar dando uma olhada. Vou dar uma checada, né? Mas o que acontece? Está afundando. Isso aí já é sinal de que está afundando. Está querendo lidar com as coisas de Deus pelo conhecimento do velho homem. Quando é impossível. Uma pessoa aí fora, ela jamais pode entender as coisas de Deus se Deus não se revelar a ele. Por isso que eu entendo que uma pessoa, você fala assim, não sei, eu prego, aquela pessoa não está sendo alcançada. Eu sempre falo, continue pregando. Porque o amor de Deus por ele é maior do que o nosso para aquela pessoa. E eu sempre digo assim, há um tempo para todas as coisas. O tempo dele vai chegar. Né? Você esteja ali para se alegrar. Né? Amém? Então a limitação está na nossa mente. Por quê? Porque precisa mudar. A nossa mente precisa ser liberada. A nossa mente precisa ser liberta. Os princípios divinos, os princípios celestiais que estão revelados na palavra de Deus. Irmãos, você precisa ler essa palavra. Não guarde como um livro histórico, não guarde como um conhecimento. Guarde assim, Senhor, o que está por trás dessas palavras? O que o Senhor está falando a respeito da minha vida? Quando o Senhor fala com Pedro, quando o Senhor está falando de Paulo, o que isso tem a ver com a minha vida? Senhor, revela isso, irmãos, porque é assim. É assim. Senão nós poderíamos dizer que esta palavra foi para um tempo lá atrás. Não é mais para hoje. Mas a própria palavra diz que tudo vai passar, mas essa palavra jamais passará. Não é? Em Efésios capítulo 3, versículo 20, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em? Que nós é esse? Igreja. Irmãos, existe um poder que opera dentro da igreja e a igreja não conhece. Nós precisamos nos envolver nisso. Nós precisamos parar e buscar isso que já está
está em nós, a pessoa do Espírito Santo habita em mim e em você. Se você se rendeu a Cristo, isso é uma realidade, mas eu não sei, eu não vejo dons, eu não vejo nada sobrenatural. Você não está vendo agora, então comece a buscar isso, porque tudo que está registrado nesta palavra é para mim e é para você. Aleluia. Em Hebreus capítulo 11 é um capítulo chamado o capítulo dos heróis da fé. Irmãos, confiar em Deus. Confiar em Deus vai te ensinar a esperar o tempo de Deus. Muitos de nós estamos tomando decisões precipitadas, porque queremos resolver algumas coisas rapidamente. E, de novo, Deus é perfeito. Não queira adiantar o tempo de Deus, não faça isso. Porque se Deus mudar o tempo, Ele já está dizendo que Ele não é perfeito. Se Ele já determinou que é para amanhã, acabou-se. Por quê? Porque é perfeito, é nesse dia que tem que ser. Agora, os heróis da fé eram pessoas como eu e você, mas pessoas que tinham um pouco mais do que acreditar que Deus existia. Eles confiaram a vida deles para Cristo. Alguns não conheciam e não conheceram Cristo, mas o Senhor, Deus Pai, que se manifestou no Velho Testamento, Ele anunciou o Filho que viria. Essas pessoas não conheceram, era apenas uma promessa. E eles viveram na dimensão da espera da promessa. Estão entendendo o que eu estou falando? Eles viveram como se aquilo fosse acontecer naqueles dias. Eles não ficaram assim, mas puxa vida, eu achei que ia ser no meu tempo. Não, larga a mão. Não. Eles falaram assim, não, mas vai vir. Se for no meu tempo ou não for, não importa, mas isso vai vir. Então eles anunciavam, eles viviam numa dimensão de cuidado com a sua vida e ministrando na vida de outras pessoas, para que essas pessoas pudessem viver a promessa. Então, a história da igreja, né? Não está na Bíblia. Mas a história da igreja diz que Pedro ia também ser crucificado, quer dizer, foi, né? Segundo a história. Mas quando resolveram, já que você prega tanto sobre Jesus, você vai ser crucificado igual a ele. Ele falou assim, pode me crucificar, mas não da mesma maneira, porque eu jamais quero ser crucificado como meu mestre. Ele disse que crucificaram ele de cabeça para baixo. Se é verdade ou não, né? Não posso dizer, eu sei o que está aqui né? Agora isso é a história da igreja. Mas irmãos, Tiago capítulo 2, vá lá, por favor. Olha que coisa tremenda aqui. Depois, se você puder, leia a partir do verso 14 na sua casa. Nós não vamos ler tudo, vamos ler só o 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, em algumas versões, a fé sem obras é? O que significa isso? Não vale nada. Significa, na verdade, que não existe. A gente pode falar sobre fé. Nós podemos dizer que temos. Mas a carta de Tiago diz o seguinte, tá bom, você me diz, mas eu sou meio Tomé. Faz o seguinte, você tem fé? Mostra-me a tua fé com obras e eu vou acreditar. Estão entendendo, irmãos? Então, eu vejo assim, irmãos, nós estamos num tempo oportuno para vivermos coisas maravilhosas com Deus. E quando eu digo isso, não é que o Senhor nos convida para viver num parque de diversões. Não é isso. O Senhor nos convida a viver a nova vida. Quando eu falo convida, porque você não é obrigado a nada. Se você
escolher caminhar com Deus é porque você entendeu todo esse plano maravilhoso. E esse plano inclui a nova vida. Você entendeu isso e quer isso. Então você tem que se lançar nisso. Continue olhando para o espelho que eu disse que você tem que ter. E vê se você, com o seu dia a dia, o que você de fato está vivendo. Será que estamos nos enganando? Será que estamos ajustados segundo aquilo que Deus tem? Será que o Senhor que está dizendo todos os dias, porque Ele faz isso todos os dias, venha o quê? Venha para perto de mim. Irmãos, a cruz está vazia para isso. O véu do santuário se rasgou. Entre na presença de Deus. E isso o Senhor Jesus abriu para mim e para você. Mas muitos de nós, em vez de entrar no Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a arca, a presença de Deus, muitos ainda continuam nos átrios. Esse lugar não é para mim. Porque Deus não está nos atos. Nos atos você precisa que alguém fique te falando sobre Deus. Nos atos você precisa que alguém vá lá na presença de Deus e ore por você. Isso são as pessoas que estão lá fora. Mas quem entrega a sua vida para Jesus, o véu está rasgado, né? Entra lá. E quem entra lá não quer sair, né? Porque Deus não se esconde das pessoas. Deus não se esconde. Ele tem prazer em se revelar para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, entra a condição de todo o coração. Né? Mas olha que esse todo o coração, ai pastor, parece que é muito. Pois é, mas achar Deus é muito? É muito bom, né? É muito bom. Então é isso, irmãos. Guarde isso. É isso que espera, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Uma vida sobrenatural. Experiências maravilhosas. Deus vai te colocar talvez em situações que você se amedronte, como eu já passei por situações assim, mas é tão gostoso, por quê? Porque é aquilo que está fora do teu alcance, fora do seu domínio, aquilo amedronta, mas aí você lembra, Deus é comigo, esta condição Deus me colocou, Deus é comigo, se Deus me colocou aqui, Deus também me tira daqui, e quando Deus faz isso, significa vivência com o sobrenatural de Deus, e aí querido, tua fé cresce que é um absurdo. Porque você sai por aí contando, Deus fez isso, Deus fez aquilo, meu Deus é tremendo, e não sei o quê. Mas aí o que acontece? Hoje nós vemos uma igreja brasileira, uma igreja assim cheia de gente. Quando a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa igreja está crescendo em número, e o país afundando proporcionalmente. O que é isso? O que é isso, irmãos? Isso não é igreja. Igreja viva, é uma igreja dinâmica, é como um organismo vivo, que não fica parado, estático, ele está em ação. Por quê? Porque o Senhor não quer que essa nação fique desse jeito. O Senhor ama o Brasil. Ele não ama o território, Ele ama as pessoas. Estão entendendo? Agora o país geme porque nós... Sai da zona de conforto, Pedro. Sai da zona de conforto. Você fala que quer ter experiências com Deus? Sai da zona de conforto. Por que você fica aí? Que experiência você está querendo ter se você fica nessa zona de conforto? Vem. Deus está te prometendo experiências novas, que vai fazer com que você seja um exemplo nessa terra, mostrando para o mundo, olha, existe diferença para quem anda com Deus e para quem não anda. Olha a vida daquela pessoa, aquele anda com Deus. Deus se manifesta ali. Olha o que Deus fez na vida dele. As pessoas vão falar, não é você. As pessoas têm que ver a marca de Deus na sua vida. A glória de Deus já brilha sobre a nossa vida, irmãos. Ela já brilha. Satanás vê isso. Satanás vê isso e tem medo de você. Mas como nós não vemos isso, porque ficamos na zona de conforto, não vemos o poder da glória na nossa vida, ficamos com medo de Satanás.
E ele ri da tua cara, da minha, quando isso acontece, porque ele fala assim, olha para Deus, né? Deve debochar de Deus, olha para Deus, aí Deus. Eles não têm nem noção do que é isso que está sobre a vida deles. Porque se eles soubessem, eu estava ferrado. Mas é tempo de nós olharmos para isso, irmãos. Porque está aí acessível. Ouça o chamado de Deus, irmãos. Eu não sei, ouça isso. Larga a mão daquele negócio antigo que está na sua cabeça. Né? Porque enquanto às vezes nós ficamos presos a essas coisas de tradições, que não nos leva a nada, em vez de nos apegarmos a esta tradição que nos leva para a glória, ficamos pegados a tradições da nossa família, e aí não conseguimos trazer a nossa família num culto de Natal, não conseguimos trazer a nossa família num culto de aniversário da igreja, não conseguimos trazer a nossa família num dia das crianças, no dia dos pais. Ah, por que você não trouxe? Ah, porque senão eu ia ter desentendimento na minha casa. Meu irmão, eu tive vários desentendimentos na minha família, porque eu hasteei a bandeira do evangelho na minha casa. Toda a minha casa serviu o Senhor, toda ela. Você tem que crer nesta palavra. Deus não vai te abandonar, não, irmão. Deus vai ser Deus na sua vida e na sua família. Mas você tem que andar na palavra. O evangelho é poderoso. Não põe açúcar nele, não. Não faz isso. Não dilui o evangelho, porque você não tem poder para fazer isso. E quem vai ser envergonhado é você. Imagina um filho de Deus ser envergonhado. Quando Deus diz, olha, jamais sofrerás humilhação. Sabia disso? Isaías 54. Né? Não temas, porque você não será abandonado. Jamais sofrerá humilhação. Pastor, mas eu fui humilhado lá no meu trabalho. Ei, o relógio de Deus não parou? Ainda tem história para acontecer na tua vida. Aguarde. Acredite nisso, irmão. Então eu não entendo. Eu não consigo entender, não é vocês, não, eu não consigo entender quem vive dessa forma. Eu não consigo entender. A pessoa está na igreja, lê Bíblia, diz que ora e não vive. Eu não consigo entender isso. Eu acho uma perda de tempo gigantesca. É gigante. É uma vida de inconstância. Né? E a própria carta no Novo Testamento diz que quem duvida é como a onda do mar que oscila de um lado para outro. Não espere tal pessoa receber alguma coisa. E está aqui. Mas não, irmãos. Não, para nós não. Para nós não. O Senhor diz, vem, você tem que se lançar. A palavra dessa noite é muito clara. A palavra dessa noite é poderosa. Vai abrir dimensões novas para a sua vida, meu irmão. Acredite nisso. Se você tem dúvida, venha me procurar. Vamos conversar juntos. Vamos trabalhar. Vamos esmiuçar isso. Mas, querido, Deus tem coisas lindas para realizar em você e através de você. Mas nós precisamos acreditar naquilo que nos espera. Não está te esperando o pior, está te esperando o melhor. O melhor te espera. Aleluia! Vamos orar. Glória a Deus. Irmãos, é muito forte isso que Deus falou comigo à tarde, muito forte. Deus sabe nas condições que você está. Deus sabe o quanto de vocês estão nessa condição assim de, puxa, realmente, eu gostaria de viver coisas impactantes. Irmãos, as coisas impactantes, antes de acontecerem, existem pequenas coisas. Se você não conseguir colocar Deus nas pequenas coisas da sua vida, como é que você vai conseguir colocar Ele em causas grandes? Se você não confiar em Deus em questões pequenas, como você vai conseguir confiar as tuas causas grandes a Ele? É um processo, irmãos. Mas você tem que sair do barco. Você tem que sair dessa zona de conforto, dessa segurança humana, desse conhecimento todo que a ciência te dá, que a história da tua família te deu, que o mundo te dá. Você tem que pegar e entrar neste chamado. Neste chamado, se você quer viver, a nova vida com Deus está aqui.
não está naquilo que o mundo diz, está aqui. Mas Deus sabe. Deus sabe o quantos de vocês estão nessa condição. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por esta noite. Porque, Senhor, antes do Senhor falar com a igreja, o Senhor passou a tarde falando comigo. Obrigado, Senhor. Senhor, como é maravilhoso andar nesta dimensão. Como é maravilhoso, Senhor, confiar em Ti. A confiança no Senhor nos leva a nos entregar a Tua palavra. A Tua palavra passa a nos conduzir, Senhor. E quando isso acontece, a palavra, Senhor, ela age de uma forma que vem à existência aquilo que está escrito sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Muitos de nós estamos apegados às coisas dessa terra, porque ainda não conseguimos confiar o suficiente no Senhor. Porque quando isso acontecer, este apego acaba. Fizemos uma escolha, e quando entendemos que essa escolha é a melhor, nós não damos espaço para mais nada. Deixamos que todo o nosso interior seja preenchido pelo Senhor. Meu Deus, faz isso, Senhor. Como o Senhor chamou Pedro a viver algo que não era esperado e que foi sobrenatural. Eu sei que esse chamado tem acontecido sobre as nossas vidas, todos os dias. Várias circunstâncias apontam Deus para confiar no Senhor. Mas muitos não têm feito isso, Pai, têm sofrido, têm sentido uma vida pesada, têm ficado angustiados, ansiosos. E por isso, junto com esta palavra, nós entendemos que o Senhor fala: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio do Senhor não é nos colocar numa redoma, mas o alívio do Senhor é quando nós entendemos quem é o Senhor. Aí nós podemos confiar. E quando nós confiamos, o nosso coração se aquieta. As nossas preocupações vão embora. Porque nós lembramos que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Leva os meus irmãos, Pai, a entrar nessa dimensão. Leva os meus irmãos, Pai, a entender que está na hora de começar a colocar a sua fé em ação. É tempo de se lançar na obra do Senhor, porque sabemos que em tudo isso, Senhor, a nossa fé será aperfeiçoada. Meu Deus, como Pedro estava vivendo aquele momento, atravessando com o barco na madrugada, porque foi uma direção do Senhor Jesus. Ele foi. Tudo isso, esse cenário aconteceu dentro da fidelidade. Meu Deus, que nós possamos entender que sem fidelidade, sem obediência, não tem como agradar o Senhor. Pai, muda a perspectiva, muda a visão, muda o entendimento das coisas, nos coloca afinados com a Tua palavra, e que flua o poder do Teu Espírito em cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor nos encha com o poder do Senhor, aquilo que o homem não tem naturalmente, mas que venha sobre nós, Espírito de Deus, para que possamos realizar a Tua obra com sinais e maravilhas do Senhor, e o Teu nome ser reconhecido, adorado, reverenciado, que as pessoas possam se render ao Senhor e reconhecer que só existe salvação em Cristo Jesus. Que assim seja, Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas bem gostosa para o nosso Deus. Aleluia! Glória a Ti, Deus! Aleluia! Amém.